Wanda Maximoff se provou ser, sem dúvida, uma das pessoas mais poderosas do universo cinematográfico da Marvel, e agora veremos o auge de seu poder em Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. E para garantir que a gente vai entender um pouquinho melhor de suas habilidades, é hora de fazer a sua retrospectiva ao longo de toda a trajetória do MCU. Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, na época de Falcão e Soldado Invernal, eu fiz um vídeo recapitulando a trajetória deles ao longo do MCU, né, desses 10 anos de filmes da Marvel, né, e meio que virou uma série aqui no canal, sempre que saiu alguma produção de um personagem já conhecido, fazer meio que a retrospectiva dele. Eu fiz isso pra série do Loki, pro filme da Viúva Negra e por aí afora, né. Só que assim, antes de Falcão e Soldado Invernal, teve WandaVision, e eu não fiz um vídeo de recapitulação da Feiticeira Escarlate, e é meio que deixa tudo incompleto, né? Ainda mais a Feiticeira Escarlate, que é uma personagem favorita minha, né? Eu me apeguei muito a ela, principalmente depois da série de WandaVision. Então vamos aproveitar que ela vai estar de volta em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e fazer uma recapitulação dela ao longo desses mais de 10 anos de filmes da Marvel, incluindo, é claro, a própria série de WandaVision. E se você quiser ver as outras recapitulações, as outras retrospectivas, vai conferir no card aqui em cima que tem uma playlist separada, ou aqui eu mudei o local da gravação e agora eu não sei onde é que fica o card, né? Incluindo também, eu já fiz retrospectiva do Doutor Estranho, né? Antes da estreia do filme dele, que também vai estar separado no card aqui em cima em algum lugar, né? Então, e é claro também, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos e também deixar o like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso? Então, bora fazer essa recapitulação da Feiticeira Escarlate. Wanda Maximoff nasceu e cresceu em Sokovia, uma cidadezinha ali perto das regiões da Rússia, da Ucrânia, que infelizmente vivia sob uma constante guerra civil, né? Quer dizer, mais conflito ainda do que se tem hoje em dia, né? Mas não vamos falar sobre isso aqui, né? Ela cresceu com seus pais e seu irmão gêmeo Pietro, né? E o pai dela vendia fitas cassetes de sitcoms americanas, né? E os que ele não conseguia vender, né? Ele geralmente colocava pra família assistir, até também pra se divertir um pouco e pra aprender inglês, pra um dia sair de Sokovia pros Estados Unidos. É aquele famoso sonho americano, né? E a Wanda adorava essa sitcoms, e seu favorito, aparentemente, era The Dick Van Dyke Show. Só que infelizmente um dia, no meio desses conflitos, uma bomba explodiu perto do apartamento deles e os pais das crianças acabaram morrendo. O Pietro puxou a Wanda para debaixo de um cômodo antes de cair uma segunda bomba, que por sorte não explodiu, né? Porém eles ficaram durante dias embaixo de escombro, apenas vendo o nome Stark escrito na bomba. Então claramente eles ganharam um certo ranço do Tony Stark, até porque mesmo que ele não tenha vendido diretamente essas armas, ele estava financiando essa guerra de um jeito ou de outro. Mais tarde, os gêmeos Maximoff se submeteram, né, eles foram voluntários a experimentos feitos por Barão von Strucker, o líder da Hydra, né, que eram feitos usando a joia que estava que estava no cetro do Loki, né, que mais tarde viria a se descobrir que é, na verdade, a joia da mente, uma das 6 joias do infinito. E a Wanda e o Pietro foram os únicos sobreviventes a esses experimentos. O Pietro acabou ganhando habilidades de super velocidade e a Wanda habilidades psíquicas, como por exemplo telecinese, manipulação mental e por aí fora. Só que esses experimentos acabaram sendo cancelados quando os Vingadores invadiram essa base da Hydra e pegaram o cetro do Loki e, é claro, também prenderam Von Strucker. Só que os gêmeos eles conseguiram escapar e a Wanda ainda conseguiu fazer aquele seu joguinho mental com o Stark mostrando um dos seus piores pesadelos. Bom, aí a gente já sabe o que acontece, né? O Stark e o Banner, eles usam a joia da mente ali, né? Pra criar uma forma de vida artificial, o Ultron. Só que o Ultron acaba se rebelando contra a humanidade, típica história das máquinas se rebelando contra a humanidade, e acabou fugindo de lá, onde ele se encontrou mais tarde com os James Maximoff, e os três acabam se unindo para poder confrontar os Vingadores. No meio do confronto, a Wanda praticamente derrubou cada membro dos Vingadores, apenas fazendo seus jogos mentais, mostrando a eles os seus piores medos, os seus maiores pesadelos, né? Ela derrubou o Capitão, derrubou a Viúva Negra, derrubou o Thor, até mesmo fez o Hulk enlouquecer e causar um caos ali numa cidade africana contra a Hulkbuster do Homem de Ferro. Ela só não conseguiu mexer com a cabeça do Gavião Arqueiro, que ele acabou sendo mais rápido. Depois dessa surra que os heróis levaram, Wanda junto com o Pietro e o Ultron foram até Seul, na Coreia do Sul, encontrar o berço da regeneração, que era um dispositivo que permitia criar uma pele sintética ali que ajudaria na recuperação de ferimentos das pessoas, como por exemplo aconteceu com o Gavião Arqueiro logo no começo do filme, né? O Ultron ia usar essa berço da regeneração com a pele sintética junto com as moléculas de vibrânio para criar um corpo perfeito só para ele, né? Que seria o próximo passo da evolução humana, além, é claro, de constituir também com a presença da joia da mente tudo o que ele precisava fazer era para achar sua consciência para esse novo corpo. Só que no meio desse processo a Wanda descobriu as verdadeiras intenções do Ultron, né? Ou seja, ele praticamente foi criado para acabar com todos os problemas da humanidade. E qual é a melhor forma de fazer isso? Acabando com a humanidade. Errado também ele não tá, né? Vamos combinar.
Quando a Wanda percebeu que estava no lado errado dessa história, ela e o irmão passaram pro lado dos Vingadores e conseguiram roubar esse berço da regeneração com o corpo ali, esse novo corpo do Ultron pronto. Tudo que acabaram fazendo depois foi o Stark e o Banner pegar a consciência do Jarvis e tentar colocar dentro do corpo do Ultron, né, sobressair com a consciência que restava dele. E no meio dessa mistura toda, né, da consciência do Ultron, do Jarvis, da Joia da Mente e por aí afora, acabou-se nascendo o Visão. Com isso, os heróis se reúnem em Sokovia para poder deter o Ultron, que estava levantando a cidade até os céus para poder jogá-la contra a Terra, né? Meio que uma espécie de meteoro, da mesma forma como aconteceu com os dinossauros, né? Para acabar de uma vez com todas com a vida na Terra. A Wanda claramente estava se sentindo culpada por tudo que estava acontecendo ali, pela destruição que ela ajudou a causar, né? Ela estava prestes a desistir, mas ela ganhou um conselho ali do Gavião Arqueiro que meio que acabou virando meio que o melhor exemplo paterno que ela teve desde a perda dos seus pais. Se for até lá, tem que lutar e lutar pra matar. Se ficar aqui, fica segura. E eu falo pro seu irmão vir pra cá. Mas se colocar os pés pra fora, será uma vingadora. Infelizmente, Sokovia foi destruída, mas os Vingadores conseguiram salvar o dia e salvar boa parte da população e derrotar o Ultron. Só que no meio desse processo, Pietro, o Mercúrio, né, ele acabou se sacrificando para poder salvar o Gavião Arqueiro. Tudo bem, a morte dele foi completamente mal feita, né, um cara super veloz ser morto por tiro, né. E sinceramente ninguém se importava muito com o personagem, né, mas o que realmente doeu nessa cena, além da morte estúpida que ele teve, né, foi na verdade ver a Wanda com o coração partido, perdendo o último membro da sua família, a única pessoa que ela realmente amava naquele momento. Antes, a Wanda tinha o apoio do seu irmão para conseguir passar pelo luto pela perda dos pais, né? Só que agora ela não tinha mais ninguém. Ela foi para os Estados Unidos, ela conseguiu meio que esse sonho que a família tinha de ir atrás do sonho americano, porém a sua família não estava com ela, né? Mas ela conseguiu ajuda para passar esse luto com o Visão. E a partir daí acabou surgindo uma amizade entre eles, que mais tarde viria a se tornar um romance. Mas o que é o luto, se não o amor que perdura? Wanda então passou a se tornar uma membra oficial dos Vingadores e ajudar eles em algumas missões, como por exemplo em Lagos, na Nigéria, onde se deteram alguns terroristas de roubar uma arma biológica, né? Só que no meio desse processo, o líder desse grupo terrorista, o Ossos Cruzados, ativou uma bomba que estava no seu corpo, ele era um homem-bomba ali, né? A Wanda tentou conter essa explosão levando para o alto, mas infelizmente ela não conseguiu aguentar e a bomba explodiu no lado de um prédio, ferindo e matando muitas pessoas. Essa foi a gota d'água para o governo mundial. Então o governo mundial decidiu aplicar o Tratado de Sokovia. Tratado esse que não permitia mais que os Vingadores ou qualquer outro tipo de superdotado agisse sozinho, né? Eles tinham que trabalhar diretamente para o governo. Eles não poderiam fazer nada, não poderiam ajudar ninguém se não tivesse autorização do governo daquela região ali ou de qualquer outro governo que fosse, né? E assim, aí rolou aquela divisão ideológica entre o Stark e o Capitão América, entre outros membros dos Vingadores ali. A Wanda, ela meio que se sentia culpada, porque querendo ou não, ela meio que foi responsável por tudo isso. Não só pelo incidente de Lagos, mas ela ajudou o Ultron a destruir Sokovia. Ela também manipulou o Hulk, que causou toda aquela destruição na África, né? Entre a briga do Hulk e também da Hulkbuster, né? Então ela meio que já estava sendo coagida ali pelo sentimento de culpa e pelo medo que as pessoas estavam tendo dela, e ela começou a ter dela mesma esse medo, então ela já estava meio coagida a aceitar esse tratado. O que acabou fazendo ela meio que se revoltar contra essa ideia foi quando colocaram ela, principalmente o Stark colocou ela, em prisão domiciliar e o Visão ainda virou babá dela ali, né? Pra garantir que ela não saísse e não causasse nenhum tipo de destruição ou mesmo pânico geral na rua, né? Obviamente ela ficou revoltada, tudo bem, ela já tava com receio desse medo que toda a população tinha dela, né? Tanto quanto as pessoas tinham medo do próprio Hulk ou até mesmo de outros heróis ali, mas principalmente dela ali, né? Mas ainda assim, né? Tipo, colocar ela de castigo no quarto, prender ela ali, ela não era mais tão criança assim, né? Ela só conseguiu sair de lá com a ajuda do Gavião Arqueiro, que foi mandado pra buscar ela, mas afinal de contas o Capitão América precisava de ajuda. Nisso, os heróis acabaram se dividindo no time do Homem de Ferro e no time do Capitão América. Rolou aquela guerra civil, aquela batalha no aeroporto na Alemanha, né? Afinal de contas, eles sabiam quem era o responsável por um ataque terrorista que aconteceu na ONU, causando a morte de muitas pessoas, incluindo o rei de Wakanda. O Buck havia sido incriminado, né? O Soldado Invernal. Só que a gente sabia que não era ele o responsável, né? Na verdade, era o Barão Zemo, que estava na Sibéria, indo atrás de outros soldados invernais que estavam hibernando ali, né? Só que no meio desse conflito, o Capitão e o Buck conseguiram fugir para conseguir
e pedir que o Zemo causasse mais destruição ali. Porém, todo o resto do time do Capitão América, a Wanda, o Falcão, o Scott, o Gavião Arqueiro, todos eles acabaram sendo presos na balsa, né, uma prisão de segurança máxima. O Stark e o Steven resolverem a treta entre eles, o Capitão conseguiu ir até a balsa e libertar cada um dos heróis ali, que eram aliados deles, que tinham sido presos, né? O Barton e o Lang, eles conseguiram negociar em prisão domiciliar para ficar perto das famílias, né? Mas a Wanda, junto com os outros, acabou se tornando uma foragida. Que assim, a Wanda é uma foragida da lei, mas ela dava umas escapulidas do grupo dela de renegados, junto com o Visão, que era a favor da lei ali, que tinha assinado o Tratado de Sokovia. Os dois davam aquelas escapulidas românticas ali, aquele famoso amor proibido, bem estilo Romeu e Julieta, né? Só mal sabiam eles que eles teriam uma história tão trágica quanto o próprio Romeu e Julieta, se não uma história mais trágica do que eles. No meio de uma dessas escapulidas românticas, o Visão e a Wanda acabaram sendo abordados por dois membros da Ordem Negra, dois filhos do Thanos ali, Corvus Glaive e Próxima Meia-Noite, que estavam querendo pegar a joia da mente que estava com Visão e levar, é claro, pro Thanos. Os dois conseguiram ser salvos pelo Capitão América e outros heróis ali que estavam foragidos. Eles se reuniram com outros heróis que estavam sendo a favor do tratado, já estavam de saco cheio ali do General Ross e de todo o governo, toda essa burocracia ali, né, que é só uma palavra bonita pra frescura, pra poder ver o que eles poderiam fazer pra evitar que o Thanos pegasse a joia. O Visão sugeriu que se a joia ela recebesse uma carga de energia igual a dela ou até maior, ela poderia ser destruída. Ou seja, a Wanda, que tem os poderes que teriam vindo por conta da joia da mente. Ou seja, ela poderia destruir a joia. Se ela fizesse isso, ela acabaria destruindo o Visão também. Foi então que o Banner, ele sugeriu remover a joia para depois destruí-la. Remover ela de uma forma que não prejudicasse e nem matasse o Visão. E onde é que eles arrumariam tecnologia para fazer isso? Justamente em Wakanda! Enquanto a Shuri tentava remover a joia ali do Visão, os outros heróis tentavam evitar e retardar as forças do Thanos. E ali, todos os heróis se reuniram, os Vingadores, o Thor chegou também para dar uma força. E assim, eles conseguiram derrubar os exércitos do Thanos, conseguiram derrubar a Ordem Negra, né, derrotá-los ali. Porém, o processo de remover a joia do Visão acabou sendo interrompida e eles não tinham mais tempo, pois o Thanos havia chego em Wakanda, prestes a pegar a última joia que restava. Não tinha mais tempo e também não tinha mais opção. A única opção que eles tinham era a Wanda destruir a joia e, consequentemente, acabar matando o amor de sua vida. Obviamente ela se relutou, mas o Visão sabia que era injusto ela não fazer isso e acabar, consequentemente, causando a morte de metade da vida no universo. Então a Wanda não teve muita escolha e acabou usando todo o seu poder para destruir a joia e, consequentemente, o amor de sua vida. Eu te amo. Porém, Thanos já havia conseguido a Joia do Tempo, e tudo que ele precisou fazer foi retroceder um pouco ali e reconstruir tanto a joia quanto o próprio Visão. E aí o que ele precisou fazer também foi apenas arrancar a pedra, abrindo uma cratera na testa do Sintozoide, o matando pela segunda vez. E com isso, Thanos uniu todas as joias do infinito, estalou os dedos e eliminou metade da vida do universo, incluindo a própria Wanda. Aí todo mundo já sabe, né? Passaram-se 5 anos, os Vingadores voltaram no tempo, reuniram as Joias do Infinito e trouxeram todo mundo de volta, incluindo a Wanda, né? Que se uniu com os heróis na batalha final contra o Thanos e seu exército ali. E ela tava pistolaça. Ela quase transformou o Thanos em mingau se o cara não tivesse trapaceado, ordenando uma chuva de fogo ali, sacrificando até mesmo parte do seu próprio exército. Você roubou tudo de mim. Eu nem sei quem você é. Ainda. Stark pegou a joia, estalou os dedos, eliminou o Thanos e suas forças, e é claro, ele fez o seu sacrifício final, seu sacrifício infinito ali, né? E após o funeral do Stark, a Wanda foi atrás de um outro funeral. Ela queria encontrar os restos mortais do Visão para poder dar um enterro digno a ele. De alguma forma, ela descobriu que os seus restos mortais estavam com uma organização chamada Espada, que tinha a função de vigiar e monitorar atividades ameaçadoras fora da Terra, né? Então a Espada ficou com o corpo do Visão e ela foi até a sede deles, mas quando ela chegou lá, o Visão já havia sido completamente desmantelado, praticamente não tinha mais nada dele. Pra ela, o Visão era o amor da sua vida, mas para o pessoal da Espada ele não passava de uma peça, uma arma de bilhões de dólares de vibranium. A única coisa que restou dele foi a sua cabeça cinzenta com uma cratera no meio dela, né? A Wanda até tentou fazer alguma coisa para tentar trazê-lo de volta, mas infelizmente o Visão já não estava mais lá. Não consigo sentir você. Não sei vocês, mas esse momento é de partir
o coração... Se vocês não choraram, vocês têm coração de pedra, não posso falar outra coisa. Consumada pelo luto, novamente, depois de perder literalmente tudo na sua vida, perdeu a família, perdeu o irmão, perdeu o namorado, perdeu praticamente seu marido ali, ela vai até Westview, onde ela encontra um terreno onde o Visão tinha arrumado, onde os dois poderiam passar o resto de sua vida juntos, né? E consumado por esse luto, não aguentando mais perdas, perdida ali, ela simplesmente implodiu em poder ali e praticamente criou um domo ao redor da cidade, alterando a realidade do lugar como se fosse uma sitcom dos anos 50. E com resquícios da joia da mente que ainda estavam nela, ela conseguiu criar uma cópia do Visão ali só pra ela. E ali os dois viveram juntos, viveram aquela vida de sitcom que ela gostava de assistir quando criança. Uma família perfeita, divertida, com algumas atrapalhadas, conseguiu até mesmo filhos ali, o que seria praticamente possível, porque o Visão é um citozoide, é um robô, e fisicamente impossível, biologicamente impossível eles terem filhos. Só que assim, a Wanda meio que sequestrou uma cidade inteira, e isso chamou a atenção indesejada de algumas pessoas, como o próprio diretor Hainwold, que é o diretor da espada, que obviamente tinha interesse não apenas do que a Wanda estava fazendo ali, mas pelo fato que ela conseguiu recriar o Visão ali. E tudo que ele precisou fazer foi pegar parte da energia que estava ali no domo, aquela energia que ela usou, e colocar nos restos mortais do Visão que ele tinha, do Visão original, nascendo assim o Visão branco, que é praticamente o mesmo Visão, só que completamente intelectual, sem emoção nenhuma. A gente até viu uma briga entre os dois Visões ali, né? E aí o Visão da Wanda desbloqueou as memórias do Visão original, do Visão branco, que saiu em rumo aí, né? A gente até vê uma analogia à teoria do barco de Teseu, não é teoria... A metáfora do barco de Teseu, eu esqueci a palavra exata, né? Mas essa metodologia do barco de Teseu, né? Que se você troca todas as peças do barco, ele continua sendo o mesmo barco ou é um outro barco ali, né? Mas assim, o Visão eu acho que é mais importante para o caminho da Wanda. A gente está focando mais na trajetória da Wanda Maximoff. A outra pessoa interessada foi uma bruxa chamada Agatha Harkness, que acabou se escondendo na cidade ali, fazendo o papel daquela famosa vizinha intrometida das sitcoms. Na verdade, ela é uma bruxa da época das caças bruxas de Salem, que acabou voltando para as artes sombrias, as artes das trevas, né? E acabou sendo condenada à morte pelo seu próprio covil de bruxas. Só que ao fazer isso, ela acabou sugando a energia e os poderes de todas essas bruxas, matando elas, incluindo a própria mãe. E quando ela descobriu que tinha uma certa pessoa com uma habilidade supostamente místicas, usando feitiços relacionados à transmutação, campos de força, manipulação mental e outras técnicas que levariam anos para fazer isso de forma perfeita, em questão de dias, sendo feito em questão de dias, obviamente ela percebeu que se tratava de uma pessoa muito poderosa e foi atrás disso averiguar. Agatha questionou a Wanda para saber como ela conseguiu fazer tudo isso, como ela conseguiu criar filhos, como ela conseguiu reconstruir o Visão, como ela moldou a realidade de toda aquela cidade ali. Então foi quando a gente viu todo o passado da Wanda, a gente teve todo aquele episódio de flashbacks, onde a gente descobriu que na verdade não foi a joia da mente que deu poderes à Wanda, a joia apenas desbloqueou todo o potencial mítico que ela tinha, né? Foi isso que fez ela conseguir sobreviver aos experimentos do Von Strucker, né? Inclusive foi essa habilidade mítica que ela herdou desde sempre. Ela usou um feitiço de probabilidade para evitar que a bomba explodisse, matando ela e o irmão, da mesma forma como matou os pais dela lá atrás quando ela era criança. E foi aí que a Agatha revelou no Darkhold, um livro de bruxaria e ocultismo, um capítulo inteiro ali dedicado a uma criatura conhecida como Feiticeira Escarlate. E a Wanda era essa tal Feiticeira Escarlate, a portadora da magia do caos, um dos tipos de magias mais poderosos e mais perigosos que existe. De acordo com o livro, a Wanda seria tão poderosa, ou até mais poderosa do que o próprio Mago Supremo, além, é claro, de estar destinada a destruir o mundo. Agatha queria os poderes da Wanda a todo custo, mesmo que isso causasse a morte dela. Só que então a Wanda ela criou ao redor do Rex várias runas místicas que impediam que outras bruxas, como por exemplo a Agatha, realizassem feitiços, né? Apenas a própria pessoa que criou aquelas runas poderiam fazer feitiços dentro daquele campo. Então ela assumiu definitivamente um manto de Feiticeira Escarlate e conseguiu todo o seu poder que a Agatha havia conseguido, né? Que havia absorvido dela e, é claro, parte dos poderes da Agatha. E ainda como punição, prendeu ela dentro daquela personagem de vizinha intrometida. Bom, obviamente, como eu falei, a Wanda meio que sequestrou uma cidade. Depois de conversar um pouco com a Monica Rambeau, que se solidarizou com a Wanda, especialmente porque ela também conhece esse sentimento de luto, depois de ter perdido a sua mãe, a Maria Rambeau, a fundadora da espada, né? A Wanda percebeu que realmente não estava fazendo uma boa coisa ali, estava prejudicando muitas pessoas, mesmo que em benefício próprio. Então, o que ela fez? Ela libertou a cidade. Só que ao fazer isso, acabar destruindo toda aquela realidade que ela construiu ali, ela acabou também apagando a sua família. Os seus filhos deixaram de existir e ela perdeu novamente o Visão.
Se assim, se a Wanda já era mal vista pelas pessoas, pela sociedade, antes de tudo isso, depois disso acabou todas as chances dela se reconciliar com todo mundo. Pelo menos até esse atual momento, né? Pelo menos até esse tempo presente. Então o que ela fez? Ela simplesmente voou pra longe ali, no isolamento, longe de todo mundo que ela pudesse machucar ou que pudesse ter interesse nos poderes dela, né? Só que ela levou consigo o Darkhold, tanto para poder aprender um pouco mais a respeito sobre essa magia do caos, a poder controlar um pouco mais seus poderes e quem sabe, talvez um dia, poder trazer a sua família de volta. Assim, acho que os estudos da Wanda vão ter que demorar um pouquinho, vou ter que fazer uma pausa aí, porque tem um certo mago aí que mexeu com coisa que não devia para ajudar um certo garoto com problemas aí de identidade e acabou quase causando um cataclismo em nível cosmo multiversal. E agora, como se trata de uma ideia de multiverso e a Feiticeira Escarlate tem poder o bastante para lidar com isso, o Doutor Estranho vai ter que pedir ajuda para ela. A questão é, e se a Wanda descobrir que no meio do cosmos, no meio do multiverso, existe uma realidade onde ela vive a vida que ela tanto sonha, a vida com seus filhos, com seu marido, talvez até mesmo com seu próprio irmão que esteja vivo, ela realmente não sofra tanto como ela está sofrendo nesse momento. Será que ela vai realmente ajudar o Doutor Estranho ou ela vai acabar causando mais problema ainda? Para isso, a gente só vai conseguir as respostas assistindo Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Essa foi a trajetória de Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, até esse atual momento no MCU. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Deixa o like, gostei, um joinha, curtida, chame como vocês me quiserem. E é claro, vamos conferir também a retrospectiva do Doutor Estranho, que vai estar no card aqui em cima, aqui em cima do vídeo, né? E claro, também comenta embaixo o que você achou dessa história, o que você espera ver da Feiticeira Escarlate nesse filme, ou talvez, é claro, no futuro do MCU, do MCM, né? Do Multiverso Cinematográfico da Marvel. E é claro, também compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã da Feiticeira Escarlate, que é fã da Marvel e que é fã de uma maneira geral. Eu vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!